Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez e seguimos meditando em Atos dos Apóstolos. Passamos para o capítulo 6, que nos diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Eu gosto dessa expressão, discípulos, ou seja, alunos, aqueles que aprendem. Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuraram contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos a palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Sim, eles fizeram então uma escolha, irmãos. Veja, foi o primeiro momento em que nós vemos a escolha de servos, diáconos, assistentes, pessoas para ajudarem na distribuição diária de alimento das viúvas. As viúvas eram inscritas e precisavam ser alimentadas pela igreja, pelo colegiado apostólico, por aqueles que estavam ali à frente. Eles faziam isso, só que eles não davam conta, porque eles tinham um ministério. Qual era o ministério que eles alegavam ser mais importante? O ministério da palavra, do ensino, da pesquisa, do buscar na palavra de Deus, e o ministério da oração, né? A oração também é um trabalho. A oração é um trabalho principal do pastor. Eu e você que é um pastor, não se esqueça disso, meu irmão, que nós precisamos estar o tempo todo conectados com Deus, ouvindo Deus, querendo saber qual a direção que Ele tem, para que lado devemos seguir. Somos nós que devemos estar ouvindo Deus para darmos a direção para a igreja. É preciso orar, é preciso mesmo ter intimidade com Deus, buscar a Deus para conhecer, para termos sabedoria. E também, irmãos, é preciso orar, buscar a Deus pelo povo, por aqueles que nós pastoreamos. Eu tenho essa responsabilidade de orar diariamente pelos pastores que Deus me deu, pelos líderes, pelos supervisores, por aqueles que estão à frente de igrejas, desde o Nordeste até aqui em São Paulo. Eu tenho este compromisso, e quantas vezes Deus nos desperta para orar de forma especial por alguns deles, né? A gente faz aquela oração rápida por todos, mas de repente o Espírito Santo pesa em nossos corações. Ore pelo meu servo tal, ore por aquela situação. Então nós precisamos nos dedicar, ter mais tempo de oração por um pastor, por um outro pastor. Enfim, é necessário que haja esta dedicação, este empenho nosso, esse trabalho para com o povo, para com a igreja. Além disso, temos que nos dedicar ao ministério da palavra. Ainda ontem falava com um dos nossos pastores e dizia para ele que quanto tempo demoramos para preparar um sermão, uma palavra. Não pode ser algo rápido. Nós pesquisamos, nós vamos estudamos a palavra, recebemos de Deus aquela palavra e, é claro, vamos orar sobre isso, mas vamos estudar, buscar entender cada palavra, ler com muito cuidado. Eu tenho ensinado que nós precisamos ler muito bem a palavra de Deus e, depois de ler, explicar a palavra de Deus e, depois de explicar, aplicar a palavra de Deus. Pelo menos isso é o básico que eu e você, como pastores, devemos fazer, precisamos fazer. Por isso, as demais tarefas devemos delegar para outros irmãos, deixar que outros irmãos façam, deixar que outras pessoas sejam escolhidas
claro, pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, homens e mulheres que possam nos ajudar nesse ministério tão maravilhoso que é servir uns aos outros. Ah, que coisa boa! Que seja assim, irmãos, na tua vida, que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Aproveitando, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Hoje é sexta-feira, já é dia 25 de outubro, de 2024, e nós seguimos meditando diariamente na palavra de Deus e vamos avançando até quando Deus quiser, não é verdade? Deus é o Senhor, Ele é o meu Senhor, é o teu Senhor. Oremos então. Pai querido e amado, eu sou tão grato a Ti por nos conceder o privilégio, meu Pai, de trabalharmos na Tua seara. Sou grato, meu Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos concedido. Eu Te agradeço, meu Pai querido, neste momento, pela Tua igreja que avança, meu Pai, que cresce assim como no livro de Atos, crescia o número de discípulos. Assim hoje nós vemos a Tua igreja avançando, a Tua igreja crescendo, e eu Te agradeço por isso. Eu peço, Papai, Tua bênção, peço que a cada dia o Senhor nos dê entendimento, consciência da nossa missão, da nossa tarefa, e possamos então cumprir aquilo que está no Teu coração. Eu oro, eu Te agradeço, eu peço a Tua bênção, Te louvo, meu Papai, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.